Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Eis que alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: Por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. E Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando o rasgo ainda pior. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão e o vinho derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, chegou um dos líderes da sinagoga, prostrou-se diante de Jesus e disse: A minha filha acaba de morrer. No entanto, vem e impõe a mão nela, e ela viverá. Então Jesus levantou-se e foi com ele, bem como seus discípulos. Uma mulher, que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, porque dizia a si mesma: Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse: Tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Quando ele chegou à casa do líder da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Quando Jesus saiu dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tende misericórdia de nós. Quando ele entrou na casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então, tocou nos olhos deles e disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus, porém, os advertiu severamente: Ninguém deve saber disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. No momento em que saíam, levaram a Jesus um homem mudo, possesso por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita.